irmãos. Nós vamos nesses 2 domingos, esse domingo e domingo que vem, estar falando sobre esse assunto. Hoje nós vamos trazer uma base forte, bíblica, sobre essa questão. Eu estava preparando essa palavra e não está nem contida na mídia e nem contida no meu esboço, isso que eu vou falar agora. Porque isso foi uma revelação que Deus me deu vindo para cá, no carro. Estava vindo para cá, Ele me pegou no caminho. Aí eu chego aqui e o presbítero Felipe fala assim: agora baixe sua cabeça, feche seus olhos e ouça Jesus falar. O Espírito Santo falar. E aí que eu fiz isso e ele me dizia o seguinte, o Espírito Santo falou assim: não tenha medo. Não tenha medo de falar aquilo que eu revelo para você. Sempre foi assim e não tenha medo, seja qual for o assunto. Não se preocupe com aquilo que vão pensar de você. Se importe com aquilo que eu penso ao teu respeito. Beleza? Beleza. Aí ele falou assim: agora abraça o irmão e fala para ele o que Deus falou para você. Aí eu abracei o Aron. E aí falei para o Aron: o Senhor disse para mim, não tenha medo. Aí o Aron orou assim: Senhor, que o teu servo tenha coragem, intrepidez, que ele possa falar, que ele não se envergonhe do teu evangelho. Eu agradeço a vida do Aron, tem sido um companheiro. Obrigado, Aron, por existir na minha vida. Aliás, você é um sinal visível do milagre de Deus na minha vida. Você é um sinal visível daquilo que o que Deus pode fazer. Porque na sua infância, o decreto dos médicos, o decreto do inimigo era que você não ia falar, não ia andar, não ia enxergar, ia ser cego, ia deficiente. E hoje você é um homem, um grande homem de Deus, trabalhador, servo de Deus, temente a Deus, honesto, tremendo homem de Deus. Deus está preparando uma bênção para você, o Senhor está me falando agora. Bom, irmãos, nós vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro. E o que Deus estava me falando no caminho vindo para cá? Eu falei: Senhor, já a gente fala todo domingo, fala alguma coisa, né? Mas o que nós podemos falar de novo? E ele disse assim: não, meu filho, a minha palavra se renova cada dia. Leia a minha palavra, amém. E ele disse assim: sabe, filho? E aí onde que pega? Segura essa. Sabe, filho? Vocês, depois que vocês decidiram ser servos de Deus, serem profetas, serem líderes do meu povo, vocês, eu e toda a tua equipe, todo aquele que se propõe a ser líder, vocês compraram briga com 2 frentes. Olha só. 2 frentes de batalha vocês terão que enfrentar até o último dia, quando eu resgatar vocês. 2 frentes. Uma é pelas almas. Vocês vão ter que lutar para ganhar almas, para resgatar das mãos do meu inimigo. Não somente ganhar, mas também consolidar, discipular e enviar. E nesse processo entra todos os assuntos a respeito de santidade, a respeito de separação, a respeito de pureza. Então a primeira grande guerra que todo servo de Deus legítimo enfrenta é para resgatar almas. E a segunda, e isso eu não sabia, é tirar das mãos do inimigo e das mãos daqueles ladrões os recursos. Então são 2 frentes, a frente de ganhar almas e a outra frente de batalha é não andar na contramão da bênção, porque nós temos 2 lados, presta atenção, fala para o teu irmão assim: você tem 2 partes, uma parte é espiritual, que compreende alma e espírito, que é a parte invisível, que essa é a nossa alma, e o espírito, e a outra parte é a parte física. Ora, se o ser humano tem 2 partes,
Então, as frentes de batalha são essas duas. Então, no que diz respeito a ganhar almas, a gente fala todo o tempo aqui, nós falamos nas vigílias, nós falamos nas reuniões de G12. Agora, em relação a finanças, é um assunto que parece não ser um assunto muito importante. Mas se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver a Bíblia exaustivamente falando desse assunto. Fala muito desse assunto. Aliás, irmãos, o primeiro problema que Jesus enfrentou sério no ministério dele, aliás, o que o levou a ser entregue, foi ministrado pelo tesoureiro. Então, Jesus ele teve que enfrentar os religiosos para resgatar aquele povo da mentira. E depois ele foi traído por quem? Pelo seu tesoureiro. Então nós vemos que existem essas duas frentes e nós vamos agora atacar a outra. Por isso que toda vez que você vai pregar o evangelho, as pessoas ficam falando de dinheiro. Toda vez que você vai falar do evangelho, você fala assim, você vai lá dar dinheiro lá, não sei o que lá, onde? Elas não se preocupam com a miséria da nossa nação, em relação às pessoas que gastam suas vidas na prostituição, na pornografia, com as drogas, nas bebidas. Elas não se preocupam, mas elas se preocupam quando alguém, e Satanás se preocupa, quando alguém começa a tirar os recursos que ele entregava para a carne, para o mundo, para o diabo, e começa agora a colocar os recursos em prol da salvação de almas. Então, aí nós estamos enfrentando algo talvez maior do que você imaginamos. Quando se começa a falar de finanças, as pessoas ficam incomodadas. Por exemplo, eu não sei se você trouxe visitante hoje, se você trouxe alguém para visitar a nossa igreja, alguém do mundo, mas você está pretendendo trazer o seu pessoal do escritório, trazer o seu pessoal da sua escola, e você fica sabendo que naquele dia, naquele domingo vai ser pregado sobre esse assunto, provavelmente você fala assim, melhor deixar para outro domingo. Por quê? Porque há um preconceito, porque é uma coisa que incomoda. Falar sobre dinheiro, parece que dinheiro não é um assunto importante. Irmãos, Satanás, ele tenta barrar a obra de Deus de todas as formas, e uma das principais é essa. Ele ataca em duas frentes, tentando impedir através da dificuldade financeira e impedindo através do pecado das pessoas com as suas vontades, com as suas concupiscências carnais. As duas áreas. Quantos vocês viram aqui que abandonaram a obra de Deus por achar que servir a Deus há uma grande dispensação, há uma grande envolvimento das suas próprias coisas? De ter que mudar de horário, de chegar para o patrão e dizer assim, olha, esse aqui eu não posso, porque esse horário aqui eu estou servindo a Deus. E a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que me sustentar. E por conta disso elas abandonam. Ou elas saem dizendo, olha, é muito caro, toda hora tem que fazer alguma coisa, tem que comprar um livro para dar para alguém, tem que dar carona e pôr gasolina e mudar a rota do meu carro. E tem que fazer uma visita, e com isso gasta dinheiro. Toda vez que eu recebo pessoas na minha casa, eu tenho que dar um café. Um café, irmãos, você vai servir um café para alguém, no mínimo, você vai gastar 30, 40 reais, 50 reais. Alguma coisa mais ou menos, assim, que tem alguma coisa apresentável. Tem um pão, né, uma manteiga, um queijo, um pão doce. Né? Quando eu falo assim, receber uma família, seria 3, 4, dependendo dos manos aí, 50 não chega nem, né? Não nem pro cheiro. Tem uns manos que eu conheço aí que deixa para lá, né? Você entende, irmãos? Que muitas vezes a falta de dinheiro, ou esse assunto dinheiro incomoda. Tem algumas pessoas que não querem ser discípulos, amam a CQL, gostam de vir aqui,
gostam de vir no culto de domingo, mas elas não se envolvem em discipulado. Elas não querem ter líder, não querem fazer parte de equipe de 12, não querem, porque sabem que na hora que forem de equipe de 12, elas terão que se comprometer. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Em 1 Timóteo 6,10 diz assim, aliás, eu li esse texto ontem, por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se não fosse de todos os males, Deus não se preocuparia. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, talvez a revelação me veio no carro, quando eu comecei a vasculhar a minha vida ministerial, e quando eu percebi que as únicas coisas que me fazem ficar apreensivo é quando, não em relação à minha vida, a minha vida eu já fui treinado, já estou em paz em relação a isso, mas quando eu percebo que alguém está saindo da igreja para pecar, para fornicar, para se entregar às drogas, bebidas, isso tem me deixado entristecido. E a outra coisa é quando eu fico sabendo, quando o meu tesoureiro, o tesoureiro da igreja, fala para mim, pastor, nós estamos em dificuldades. Então, se são essas duas frentes, irmãos, Deus tem confirmado no meu coração que realmente é isso. Jesus, Ele convidou 2 pessoas para fazer parte da equipe dele. Uma não o quis seguir, porque era religioso, porque tinha que entregar a sua vida particular para ele, tinha que sair daquele esqueminha de seguir regras, que era o jovem de valor, aquele jovem religioso. E o outro que também não quis seguir a Jesus, foi aquele que quando Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Outras pessoas quiseram seguir Jesus, mas esses 2 negaram. Podiam ter entrado hoje no hall daqueles que escreveram os evangelhos, mas não fizeram, por causa dessas 2 frentes. E eu fiquei impressionado com isso que o Senhor me disse, porque a Bíblia diz aqui, em Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon quer dizer amor ao dinheiro, um principado que trabalha nessa área. Então, irmãos, nós estamos envolvidos numa guerra. Jesus, ele orou assim, venha. Vamos tentar com esse grupo, que esse grupo dormiu. Venha teu reino, seja feita. O que ele quis dizer com venha o teu reino? Ele estava dizendo o seguinte, que existe um reino estabelecido aqui na terra. Quando esse reino que está estabelecido na terra foi fundamentado? No dia da expulsão. Quando Adão e Eva pecaram e são expulsos, passam agora a ter que lutar com os abrolhos, com os espinhos. Para conseguir comer, precisam agora sofrer, suar. Então hoje nós temos 2 preocupações. Aqueles que não têm dinheiro, aqueles que têm pouco recurso financeiro, o tempo todo se preocupando, e agora? E agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquilo? Como que vão me proteger? Onde eu vou morar? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O tempo todo. E aqueles que têm dinheiro ficam preocupados em não perder aquilo que tem. Ou seja, o ser humano entrou debaixo de uma escravidão. Porque se você pensa que aqueles... Irmãos, fala para o teu irmão assim, talvez você viva muito mais em paz por não ter muitos recursos do que aqueles que são milionários. Porque os milionários, irmãos, ficam o tempo todo desesperados, porque para ninguém os enganar, para que ninguém os roube, porque como chama? Bolsa de valores não quebre, porque eles se envolvem com quantias muito grandes, então eles
ficam o tempo todo preocupados. Então, se você é o tipo da pessoa que vive preocupado, ou numa área ou numa outra, então você está debaixo ainda do reino de Mamon. Isso tem ocupado o coração das pessoas. Fala para o teu irmão assim, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se as finanças, irmãos, se a preocupação com dinheiro, ou em ganhar, ou em não perder, ocupa o teu coração, então, sinto muito, não existe espaço para Deus. Eu vou tentar com esse grupo, que esse aqui não... Se a tua preocupação é exclusivamente ou majoritariamente em relação às finanças, então, sinto muito, não existe espaço para Deus na sua vida. As crianças estão aprendendo. Fala assim para mim, pastor, como assim raiz de todos os males? E não é? O amor ao dinheiro não é a raiz de todos os males? Pastor, eu estou enfrentando aí eu estou evangelizando uma moça, mas o problema dela não é dinheiro. O problema dela é que ela é prostituta. Ora, por que ela se entrega o seu corpo? Você acha que ela gosta de fazer aquilo? Você acha que ela gosta de ser violentada? Será que ela gosta de ser desrespeitada, espancada? Porque ela não pode ficar denunciando todo mundo que faz absurdos. Não, pastor, eu estou lidando com um camarada que ele não tem problema com dinheiro. O problema dele, irmão, pastor, é que ele é usuário de drogas. Me fala uma coisa, quem são os incentivadores para que as pessoas usem as drogas? São os traficantes. E qual o interesse dos traficantes? Você está entendendo, irmãos? Por que muitas famílias brigam? Basta morrer o pai e a mãe. Uma família que tem um imóvel, 2 imóveis, pronto. Aquela família que era outrora unida, que eram todos, se amavam, eram companheiros, de repente agora viram inimigos. E agora começa todos a entrar num processo de litígio, necessário juízes e gente para poder brigar, e amizades de família, irmãos que não se falam há muitos anos por causa de herança. Quando a Bíblia diz alguma coisa, leve a sério. O amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Fala assim, pastor, o que Jesus... Então, como que eu devo viver? Pergunta para mim, pastor. Então, eu não posso ter nenhuma preocupação? Yes, você não pode ter nenhuma preocupação. Você tem que ser correto, trabalhar como a Bíblia manda você trabalhar, fazer as coisas, semear e deixar com Ele a colheita. Aliás, a gente é muito ansioso para tudo. Pastor, mas qual é a base bíblica que o senhor tem para isso? Então aí, veja o texto que nós vamos ler, Mateus 6, de 25 a 34. Está lá? Está na mídia? Mateus 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, irmãos, fala para o teu irmão aí do lado, isso é uma ordem. Aponta o dedo para ele, fala assim, isso é uma ordem de Jesus. Fala assim, ordem de Jesus não se desobedece. Por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Só até aí? Tem mais coisa? Ei, Jesus. Não é a vida mais do que o alimento? Ou o corpo mais do que o vestuário? Olhar para as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta, não valeis muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir ou de andar ansiosos,
Olhar para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, ora, como que eu vou me vestir, com que roupa que eu vou sair? Pois estas coisas, os ímpios, os que não conhecem a Deus, os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe. Fala para o teu irmão assim, o Pai Celestial sabe. Fala assim, o Pai sabe, papai sabe, Ele sabe de tudo que você precisa. Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ele reitera isso, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Forte? Sim ou não? Jesus, ele gasta um tempão aqui explicando sobre isso. Se ele gasta um tempão aqui explicando sobre isso, é porque ele tinha essa intenção, porque ele conhecia o coração das pessoas. Você sabe, se você lê o Velho Testamento, toda vez que você vê um profeta exortando o povo, tentando trazer o povo de volta, uma das coisas que Deus ele fala pesado é fazer vocês voltaram a trabalhar no sábado. Porque era na lei mosaica, o judeu não poderia trabalhar no sábado. Ele tinha que, na sexta-feira, quando se pusesse o sol, até o nascer do sol, no sábado, no domingo, perdão, ele teria que ficar sem trabalhar. E sem trabalhar ele não ganharia. E se o camarada é comerciante, justamente no final de semana, exatamente no dia que a gente mais ganha dinheiro? E aí, quando o povo começava a se desviar, a primeira coisa, quando o povo estava saindo o coração, estava distanciando o coração de Deus, primeira coisa que o pessoal fazia era começar a trabalhar de sábado. Aí depois isso ia se desenvolvendo até eles começarem a se prostrar diante de imagens, moló, entregar seus filhos a serem sacrificados. Aí a coisa, mas começava aí. Fala para o teu irmão, o primeiro degrau da decadência de uma pessoa é parar de dar oferta e dízimo. Quer ver se uma pessoa está fervorosa? Se ela está apaixonada por Jesus? Quer ver se um homem está apaixonado por uma mulher? Vê a hora que ele vai dar um presente para ela. Esses dias eu vi uma cena de um filme, um camarada entregando um presente, achando que estava abafando. Eu falei assim, nossa, que porcaria. A pastora começou a rolar e dar risada no chão, porque ela achou engraçado eu falar isso. Nossa, que porcaria. Aí eu falo, ela começa a dar risada de novo. Porque quando eu vi essa cena, irmãos, eu me coloquei, puxa, se você ama para outra pessoa, como que você vai dar uma porcaria para outra pessoa? Pastor, mas é o melhor. Então, não era o melhor, podia dar uma coisa melhor. Agora, se é o melhor, amém? O problema, irmãos, é que nós demonstramos através do que nós fazemos para as outras pessoas. Aonde está o nosso? Fala assim, pastor, como eu posso me livrar? Vocês estão tão desanimados com esse assunto. Sim ou não? Fala assim, então fala para mim, pastor, como eu posso me livrar da influência e do poder de Mamon na minha vida? Como? Explica para o teu irmão como que ele deve se livrar. Primeiro passo que tem que dar. Seja um dizimista. Olha para a mãozinha do teu irmão aí do lado agora. Olha para a mão. Você está entortando a mão? Pode tacar a mão na cabeça dele e começar a expulsar. E você não precisa nem perguntar que nome que é. Não precisa nem perguntar qual nome. Fala assim, não, fala aí de onde você é, falange, não precisa não.
Já vai no direto. Mamon, em nome de Jesus, sai da vida do meu irmão. Deixa eu falar uma coisa. O pessoal fala assim, mas isso daí... Depois a gente vai ver aqui, base bíblica. Mas isso não está no Velho Testamento, isso não está no Novo Testamento e tal. Irmãos, suponhamos que não tivesse em lugar nenhum na Bíblia. Suponhamos que isso não tivesse em lugar nenhum na Bíblia. Aí o líder daquela igreja fala assim, olha irmãos, vamos estabelecer um padrão aí, vamos cada um dar 10%, o mínimo, de 10% do salário, que é uma partezinha pequena, para que a obra de Deus avance. Seria errado, irmão? Seria errado? Não. Eu fico espantado, irmãos, quando eu fico sabendo que alguns irmãos se juntam para comprar um presente para o líder da rede, ou para a líder da rede. E fala assim, irmãos, nós queremos comprar tal coisa. Uma coisinha mais legalzinha, porque ele está fazendo aniversário, ela está fazendo aniversário. Que tal? Nós compramos isso, aquilo. E cada um vai ter que dar, são 12 pessoas, ou são 12 casais, dividido por 12, dá tanto. E aí começa alguns a entortar o nariz, na verdade entortar a mão. E começa a falar assim, mas onde que está isso na Bíblia? Quando acontece isso, eu falo para... Aí as pessoas vêm reclamar comigo, pastor, e mandam um inbox para mim, pastor, eu fiz isso com um bom coração, e as pessoas estão lá, tá louco. Aí eu falo assim, por favor, que isso não chegue no coração do vosso líder, pelo amor de Deus. Porque imagine, irmãos, o que uma pessoa sente quando algumas pessoas estão negociando e tentando achar uma argumentação bíblica, jurídica, para não fazer, para menos. Imagina. Então, se algum dia vocês quiserem comprar alguma coisa para mim, por favor, não me permitam saber desses assuntos. Uma vez eu fiquei sabendo de um pessoal que foi comprar um negócio para mim e ficou... Aí eu peguei o líder dando uma bronca. Eu fiquei muito chateado. Uma que, irmãos, eu tenho Deus, não preciso de nada. Deus, Ele me supre. Outra é que é muito triste saber onde está o coração. Como que as pessoas desonram. Então, quando uma pessoa ela tá achando argumentações para não fazer, é sinal que o coração dela... Isso é muito emblemático, que o coração não está com aquela pessoa. É como um marido que fica brigando, tentando fazer de tudo para não comprar um presente para a esposa. Isso magoa demais a esposa. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Por que eu devo dar então o dízimo? Primeiro, porque o dízimo foi estabelecido por Deus e Ele santifica as minhas finanças. O que aconteceu lá no Éden? O homem foi amaldiçoado por ter se desligado de Deus. No jardim, o Adão e Eva não davam dízimo. Na verdade, eles eram inteiros de Deus. Agora, fora da proteção de Deus, Deus agora começa a estabelecer uma forma de eles voltarem a ter contato com Deus, que era demonstrando, Senhor, tudo bem, eu estou à mercê da natureza, dos animais, mas quer saber? Então agora, a partir de agora, eu vou começar a dar uma parte do que eu ganho, do que eu consigo para o Senhor. Isso começou em Abraão, antes da lei. O dízimo, ele não é nem pertence à lei, ele é antes da lei. Apesar que eu vejo assim que o dízimo entrou para a lei e nós estamos além da lei. Por isso que tem dízimos para nós e ofertas. Então, se você é do tipo da pessoa que dá muito mais do que o seu dízimo, muito mais do que o seu dízimo, então você não se preocupe com dar dízimo. Porque, agora, o dízimo serve para quê? Para mostrar o mínimo. O mínimo
Para que você não, para que naqueles dias que você, fala para o teu irmão assim, o dízimo é para naqueles tempos que você está carnal. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então você está carnal, você está meio frio espiritualmente, você está meio esquisitão, não está dando muito valor para as coisas de Deus, aí chega aí você pega o salário e fala assim, aí dá o dízimo. Porque está meio carnal, não está com aquela paixão. Eu sou fiel, eu sou um homem correto, uma mulher correta, então dou o dízimo. Agora, irmãos, o dízimo é para você não entrar nesse caminho de voltar agindo como na época que você não tinha Deus, como aquele que você deveria honrar. Segundo o argumento, o dízimo pertence ao Senhor. Levíticos 27:30. Próximo texto. Vocês pegaram a minha que eu mandei para vocês? Levíticos 27:30 diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores. O que acontece com ele? Pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. O que a Bíblia diz a respeito dos dízimos aí, irmãos? É santo. Pertence a Ele. Uma coisa que pertence a Deus, e você não dá para Ele, o que você está fazendo? Por isso que Malaquias lá fala, porque roubais. Porque aquilo não é teu. Então se você fica com alguma coisa que não é teu, você estará roubando. Então por que eu devo dar? Porque é dele. E ele tem todo o direito de receber aquilo que é dele. Fala para o teu irmão assim, é dele. Fala para o teu irmão assim, você tem dado para Deus o que é dele? Se não, meu irmão, você está perdendo o seu tempo, falando que você é de Deus. Você não é de Deus coisa nenhuma. Como assim? Você é de Deus e não dá para Deus aquilo que é de Deus? Como que você pode dizer que você é de Deus, porque você é maior do que aquilo que você carrega? Como que você pode dizer que você inteiro é dele, se um pedaço de papel não é dele? Terceira argumentação, Abraão deu dízimo. Disse em Gênesis 14:20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Você sabe, irmãos, que Abraão, ele viveu antes de Moisés, muito antes de Moisés. O dízimo é da lei. Não, irmãos, o dízimo ele ultrapassa a questão da lei. Ele não tem nada a ver com a lei. Na verdade, o dízimo ele foi inserido dentro da lei, mas ele já era anterior à lei. Dízimo fala de relacionamento do homem com Deus. Levar o café para o marido é relacionamento com a esposa. E buscar o sabonete, buscar o papel higiênico, fazer o almoço, trazer a comida, dar um presente, proteger, fazer coisas, pertence a relacionamentos. E visitar, abraçar, beijar, dizer que ama, faz parte do relacionamento. Fala para o teu irmão assim, todo relacionamento é confirmado através de oferta. Você tem um relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, mas não faz nada para eles? Você tem um relacionamento com sua esposa, seu marido, e não dá nada para ela, não dá nada para ele? Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? É profundo ou não é? Jesus confirmou o dízimo. É do Velho Testamento? Então vamos ver lá aí. Mateus 23:23. Dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Ou seja, os dízimos, dar o dízimo. Então, Jesus aqui estava falando que os camaradas, os fariseus, eles davam
o dízimo, mas eles não seguiam a justiça, ou eles trabalhavam, ou seja, uma daquelas duas frentes que eu falei no começo da palavra estavam descobertas. Ou o camarada é religioso, dá o dízimo direitinho, mas também não faz mais nada. Não ganha almas, não segue a justiça, tem uma vida esquisita. Ou o camarada fala, não, nós fazemos, e é infiel. Então, em algumas dessas duas brechas, é que o inimigo vai tentar parar o trabalho do Senhor Jesus e estragar a sua vida particular. Por quê? Malaquias 3, 8 e 9, 3, 8 e 9 diz assim, roubará o homem a Deus, todavia me roubais, dizeis, em que te roubamos? Ele responde, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Malaquias 3, 8 e 9. Deixar de dar o dízimo é roubar a Deus. Em outro tópico. O dízimo, ele libera a bênção de Deus sobre você. Fala para o teu irmão assim, se a tua vida financeira vive amarrada, sempre com falta das coisas, sempre deficiente, sempre no sufoco, presta atenção na tua fidelidade, vê como é que está a situação, porque é bem provável que você anda infiel. Aí você fica pedindo para o seu líder orar por você, o coitado do seu líder nem está sabendo que você está sendo roubando a Deus. Aí o seu líder está colocando a mão na cabeça de um assaltante. Aliás, eu já ouvi tanto testemunho de camarada que quando era ladrão, ia fazer um assalto de carga, eu ia fazer coisa perigosa em banco, se juntava, dava as mãos, vamos orar. Senhor, nós vamos fazer esse assalto, abençoa nós, porque nós sabemos que nós te ama, que minha mãe é crente, é da Assembleia de Deus, e ela está orando por nós agora, e o Senhor proteja a gente de todo mal. Em nome dos azuis. Quando você pede para o teu líder orar por você, pela tua finança, por uma situação de enfermidade, alguma situação que envolva finanças, dificuldade, e você está sendo infiel, você está pedindo para o teu líder fazer uma coisa injusta. Você está obrigando, você está enganando, você está fazendo como chama aquilo lá, 171, estelionato. Você está fazendo estelionato com o teu líder. Você está envolvendo ele numa coisa errada. Fazendo ele orar para alguém que é infiel. Você está entendendo, querido? Deixa eu falar, eu estou falando aqui do jeito bravo porque eu sou meio italianão, mas eu estou falando isso com todo amor, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu sou pastor dessa igreja, mas eu não dependo de nada de você, de coisa nenhuma que ninguém faça, viu, irmãos? Eu dependo de Deus. Eu estou falando isso para você porque eu quero que você seja abençoado, para que você saia dessa condição, a condição que você foi criado e que desde Adão, quando quebra o relacionamento com Deus, eles entraram nesse tipo de relacionamento carnal, em que se passa por cima de princípios. O dízimo também é proteção contra o diabo. Malaquias 3:11 diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:11. Quem que é o devorador? Vou tentar aqui, desse lado. Quem é o devorador? O que é um devorador, irmãos? O que é um devorador? É um demônio. E qual a função dele? Devorar. Qual a função do devorador? Acabar com tudo. Irmãos, é normal quebrar um carro, é normal um eletrodoméstico dar um crepe, é normal isso. As coisas são feitas de coisas físicas, elas têm um momento do desgaste, sim ou não? Amém?
Agora, a gente sabe que tem coisa que não é normal. A coisa é nova e quebra. Aí você leva e quebra de novo, leva e quebra de novo. Ó. Não é normal isso. Será que não é pilha, não? Está acabando aqui? É, meu irmão. Começa a quebrar. Tem algum irmão aí? Bom, vamos lá. Aí eles vão resolvendo aí. Vão procurando aí. Onde está o devorador? Diz assim, 2 Coríntios 9:6. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E com fartura, com abundância, ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, colherá, ceifará. Então, dízimo é proteção contra o diabo. Tem outro texto que diz que com Deus não se deixa escarnecer. Você não pode debochar de Deus. Fala para o teu irmão assim, não deboche de Deus. Algumas pessoas, irmãos, são contra o dízimo. São contra ofertas. Mas elas não são contra. Se tem alguém aqui contra dízimo, contra oferta, é interessante, né? Você é contra dízimo, mas você não é contra estar sentado nessa cadeira, né? Mas, eu quero que você saiba que essa cadeira, ela foi comprada com dízimo e com oferta, viu, irmão? Você é contra dízimo e oferta, você resiste, acha que é um absurdo, que você não tem nada com isso. Mas na hora de você entrar aqui, receber essa luz, ver essa coisa bonita, esses instrumentos, equipamentos, e tudo isso daí, você não tem problema. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é escarnecer, isso é debochar. É deboche. É ironia. Então, por que nós devemos ofertar? Então, amém? Dízimo. Falamos sobre dízimo. Dízimo é o quê? 10ª parte. Depois eu vou dar algumas orientações mais sobre isso. E agora sobre oferta. A oferta tem a ver com semeadura além do dízimo. Deixa eu explicar direitinho aqui a diferença de oferta e dízimo. O dízimo, o que é o dízimo? Ele é aquela parte que é de... Então, fala para o teu irmão assim, não tem discussão. Então, acabou. É dele, você tem que devolver. Podendo ou não. Recebeu, já separa o dízimo. Aliás, o dízimo tem que ser separado antes, não é o que sobrar. Isso é desonroso, você dá o resto, esmola para Deus. Então, primeiro pega o que você ganha, 10%. Então é de Deus, não tem nada, você não tem controle. Você fala assim, eu vou pegar agora, esse mês aqui eu vou, não. Se você fizer isso, você vai estar roubando. É como se você trabalhasse no banco e você chegasse no caixa do banco e falasse, enfiasse a mão, falasse, essa semana, esse mês eu vou pegar aqui, porque eu estou precisando. Por que é roubo? Porque não é teu. A diferença é que no banco, chega no final do dia, tem um acerto. E aí dá lá a falta, e aí você se lasca. Só que as coisas de Deus não é assim. A falta vai acontecer num certo dia, no dia que você se apresentar diante do Senhor. Amém? Então dízimo é isso. Não tem nada a ver, você não tem controle, você não tem nem que pensar em nada. Nem pensar, já vai direto. Agora, oferta não. O dízimo é como fosse uma parte, um imposto, e a oferta é o quê? Oferta é a semeadura. Então, se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Pastor, mas não é o dízimo que é assim, não. O dízimo não tem nada a ver com isso. O dízimo é de Deus. Fala de fé, fala de lealdade, fala de honra. Agora, a oferta não. A oferta sim. A oferta é semeadura. Então, se você semeia, você quer prosperar, você quer ir adiante, você quer ajudar, você ama, é demonstração de amor acima
O dízimo é demonstração de fidelidade, a oferta é demonstração de amor e de adoração. Então, se você adora, que nem o marido, olha só, o marido, ele dá casa, comida, remédio, roupa para a esposa, água, tudo que ela precisa para ela sobreviver. Amém? Então, isso seria o dízimo. Aquilo que é de lei, tem que fazer. Agora, trazer uma caixa de bombom, trazer um colar de ouro, trazer uma roupa além do usual, aí sim é demonstração de adoração, demonstração de afeto, demonstração de amor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, você diz assim, eu amo a Deus, e só dá o dízimo, então, você não ama. Você só é fiel, você é correto, mas você ainda não ama. Ainda você está no processo de entender quem é Deus. Você está entendendo, irmãos, que é estreito, a conversa aqui é estreita? Qual o objetivo de nós falarmos isso? Que essa igreja seja uma igreja 100%, que não fique uma pessoa aqui sem ser pelo menos fiel. Para nós partirmos daí, saímos da fidelidade agora para o amor, agora para o romantismo, agora para a adoração, e aí, irmãos, é semeadura. Então, o que é roubar a Deus na oferta? Roubar a Deus na oferta é quando Deus, ele merece. Por exemplo, quando a gente tem um filho, a gente ganha um filho. Você sabia que o israelita, você sabe o que ele faz? O filho, por exemplo, nasce com 3,4 kg. Ele dá essa quantia em prata no templo. Ou seja, pela palavra de Deus, não dar essa oferta é roubar. Porque é desonrar a Deus. É demonstrar que eu não estou grato por esse filho que nasceu. É demonstrar que pouco importa, para mim eu não estou festejando esse filho que nasceu. Quando você recebe um filho, irmão, você tem que dar uma oferta especial por aquele filho. Você sabia disso? Quando você recebe um marido, uma esposa e se casa, é engraçado que alguns irmãos chamam, os meus 12, me chamam para ministrar no casamento, e eu vou com o maior prazer, e vou lá, tal. Mas é uma coisa que eu percebo, eu pergunto para o pessoal da minha equipe, e eles deram uma oferta? Não deram uma oferta. Como se o casal achasse, é engraçado, o casal, ele paga os músicos, ele paga o buffet, paga caríssimo vestido, mas chama o pastor e não dá uma oferta para o pastor. Ou seja, está honrando todo mundo, menos a Deus, através da pessoa, daquele pastor ou daquele líder que foi chamado. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, não vai fazer diferença no meu orçamento, oferta de gente que eu caso. Aliás, eu amo fazer casamento. Mas deixa eu falar uma coisa, vocês estão entendendo como anda o nosso raciocínio? Então você que casou aí, não deu uma oferta para o ministrador, seja lá ele quem for, por favor, se redima disso daí. Muitas vezes, irmãos, a gente começa por aí a desonra do nosso casamento, começa por aí. Aliás, é uma coisa que eu não... Vocês lembram uma vez? Olha só que interessante. Olha só. Eu falei assim, quantos aqui gostariam de se casar? E gostariam de receber a fé de se casar. E Deus abrisse as portas para se casar. Muitos levantaram a mão. E eu falei assim, quantos aqui de vocês que levantaram a mão, que já tem alguém, estão noivos, mas gostariam de ficar noivos? Muitos, só uma parte levantou, uns 8 levantaram a mão. Eu chamei os noivos aqui até a frente. E falei assim, agora você que está querendo ficar noivo e marcar, porque aqui na nossa igreja, ficar noivo significa o quê? Marcar a data do casamento. Ou seja, quem fica noivo aqui já tem uma data. Então, ou seja, é gente de fé. É gente que já entrou, já se jogou, meu. Já está na reta de conquistar as coisas. Aí eu falei assim, você que está querendo receber essa bênção, vem aqui até a frente e traga uma oferta, não para a igreja, foi uma direção que eu dei,
mas você vai dar uma oferta para eles, para esses que já estão noivos. Irmãos, e aí eu vi uns que diziam que queria casar, mas eu falei assim, você não quer casar não? Eu intimei mesmo. Aí a pessoa, então tá bom. Aí veio. Irmãos, impressionante, sim ou não? Quem conhece essas histórias aí? Impressionante, pouco tempo já estavam noivos, pouco tempo já estavam casando, e bufês maravilhosos, coisas lindas. Há uma liberação quando você oferta, irmãos. Onde que a gente pode roubar na oferta? É quando Deus te dá uma direção nessa área e a pessoa se retém, se segura, ela não honra, ela não homenageia a Deus por aquela bênção que ela está recebendo. Aliás, irmão, se você tem o costume de ir em festa de aniversário não levar nada, misericórdia para você. Pastor, você está querendo agora que... Então, irmãos, é convidado, você vai lá, come. Então faz assim, não come nada. Vai lá, não toma refrigerante, não come coxinha, não come bolo, porque você está sendo desonesto, irmão. Você ir numa festa, comer as coisas e não levar nada. Irmãos, eu estou ensinando aqui princípio de educação. Tem uns caras que é beira de mesa. Já ouviu falar? Pé de mesa. Festa, o cara já está lá. Legal esse cupcake, hein? Bonito, hein? Por que devemos dar oferta? Porque nós recebemos à medida que nós damos. Fala para o teu irmão assim, você recebe à medida que você dá. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá carinho, você recebe carinho. E se você dá dinheiro, você recebe dinheiro. Quantos aqui gostam de que as pessoas sejam educadas com você? Mas você é educado com todo mundo? Eita Jesus. Dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Fala para o teu irmão assim, a mesma medida que você me medir, eu medirei você. Quem conhece a música? Eu não vou na tua casa, para você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minhas galinhas. O cara não vai na casa de ninguém para ninguém ir na casa dele. Porque queremos colher muito para investimento no reino, para investirmos no reino. Por que nós devemos dar? Porque queremos colher muito, mas digo... Isso está em 2 Coríntios 9,6. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. O ato de dar revela o nosso coração. Fala para o teu irmão assim, eu sei como está o seu coração. Através do que você tem dado ou negado de fazer, de dar. Eu sei que você ama a Deus. Por quê? Porque eu vi você fazendo um monte de coisa para Deus. Aliás, irmãos, ontem estava aqui e eu vi alguns irmãos trabalhando. Que coisa linda. E não sei se você reparou que são sempre mais ou menos os mesmos. Ontem eu estava vendo o Luizinho aqui, né? O Luizinho que ele não é de rede nenhuma, ele é da CQL. Aliás, está para se casar também, recebeu a bênção. Aqui a noiva dele estava dançando agora. Ontem, na hora de começar a dança, aí você vê quem que você via primeiro aqui na frente? Luizinho, catando, colocando lá embaixo. Te amo, Luizinho, você é uma benção. E gosta de fazer as coisas de Deus, por isso que é abençoado. Tá, tem um bom emprego, inclusive quem quiser pedir dinheiro emprestado, na brincadeira. Está para se casar, então está precisando de dinheiro. Oferte na vida de quem quer se casar aí? Quem quer? Vai lá dar uma oferta para ele. Fala assim, eu vou te dar uma geladeira, sei lá. Brincadeira.
O ato de dar revela o nosso coração. Olha só o que diz 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua o que for proposto em seu, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quem gosta de receber alguma coisa de má vontade? Você pede uma água, a pessoa vem xingando que você pediu água. Você bebe essa água? Eu não bebo. Hã? Você está pensando que eu sou escravo seu? Vai se lascar. Ah, você vai ver o que eu vou fazer com essa água aqui. Aí você vai beber água. Aí Deus fala assim, tragam ofertas. O que Deus está falando? Saia da condição de pedinte, saia da condição de mendigo, saia da condição de necessitado. Ele fala, traga a sua oferta, porque ele está querendo, ele está assim, ó, porque ele tem princípios, Deus tem princípios, princípio de semeadura e colheita, ele está aqui com aquele monte de coisa, traz, trouxe, blum, derrama. Mas a pessoa não traz, ela retém, ele fica assim. Aí quando a pessoa traz, está assim, mas vai se lascar, o meu líder também fica me enchendo as paciências e tal. Ele está assim para... Aí ele... É complicado, né, irmão? Dá para uma pessoa para ela ficar reclamando? O camarada aí, Senhor, me dê um carro. Aí Deus dá um carro para a pessoa. Aí chega na hora de trocar o pneu. Tá louco, velho, essa porcaria disso aqui lá. Irmãos, eu saio de férias, vou para uns lugares aqui, que mais chove, aqui em São Paulo, que mais chove do que faz sol, nessa época que eu saio. Olha para a minha cara de quem está nem aí. Porque a chuva é bênção, o sol é bênção, o lugar é bênção, se tiver muita chuva eu fico em casa, fico lá descansando. Puxa vida, eu recebi uma vez eu levei uma pessoa, Kátia, não foi a Kátia. A Kátia sabe, que ela também ia com a gente nas férias. Levei a pessoa, pagando tudo para a pessoa, de graça, tudo dando. Aí a pessoa começou, tá louco, viu? Meus filhos estão lá, e eu aqui nesse lugar legal, e meus filhos, e aqui eu nessa. E começou a reclamar. Pergunta assim, pastor, quando que você vai levar essa pessoa de volta? Uma que eu saio de férias, eu quero tranquilidade. Outra fica ouvindo murmuração. A pessoa está recebendo uma bênção e está reclamando. Então Deus começa a reter a bênção. Por quê? Porque vai murmurar. Pede um marido, depois fica falando, essa porcaria de marido que você me deu. Pede uma esposa, fala, ela não sei o que lá. Você não pediu, cabeçudo. Agora resolve. Agora dobra o joelho, agora vira crente, né, meu? Deus dá quem recebe, quem entrega com alegria, sem constrangimento. Deus abençoa, ama, Deus ama. Fala para o irmão assim, Deus ama. Faça uma cara de quem ama assim, Deus ama aquele que dá com alegria. Oh Jesus, meu tempo está acabando. Quando ofertamos, recebemos uma medida maior da graça. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Deus nos dá. Quando nós ofertamos, nós honramos a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se eu não tivesse falado nada até agora, vamos supor, vamos lá, apaga tudo que eu falei até agora, como se eu não tivesse falado nada. Só isso daqui já era suficiente. Quando nós damos a Deus, nós honramos a Ele. Quem gosta de honrar a Deus aqui? Tem uns caras que nem levantar a mão consegue levantar agora. Mas nem para... Olha, o ministrador de louvor, ele está aqui, ele fala assim, agora vamos levantar as mãos, o cara assim. É demônio isso aí, cara. Está falando assim, você é bobo, agora você é vaquinho de presépio agora. Você agora é pau mandado. Agora vai levantar, toda vez que mandar levantar, você vai levantar. Agora você
fantoche agora dos outros. O diabo ele fala essas groselhas, irmão. Mas a pessoa não está falando para você fazer fantochice. A pessoa está falando para você honrar a Deus. Levante suas mãos agora e honra o Senhor. Vamos, levante suas mãos e adore o Senhor. Então, meu irmão, se eu não tivesse falado nada e falando assim, as ofertas honram a Deus, não dar oferta quer dizer o quê? Desonra. É sério isso que eu estou falando, irmãos? Me fala uma coisa, nós queremos ganhar almas, e esse outro lado, vocês acham que dá para formar um exército de gente que desonra a Deus? Você acha que Deus vai formar um exército dele com gente que desonra a Ele? O exército é contra o inimigo. Quem é o inimigo? Mamon. Mentalidade de miséria. Tem algumas pessoas que gostam de receber coisas de graça. Acha vantagem receber Bolsa Família. Acha bom, acha bonito isso. Se você acha bonito isso, a Bíblia acha ao contrário, porque ela diz é melhor. Você deveria ser aquele que ajuda as famílias necessitadas, não você aquele que recebe ajuda. Agora, pastor, mas eu estou nessa situação, então, até quando você vai ficar nessa situação? Porque toda vez que precisa fazer alguma coisa, você fala, não dá, porque as coisas de Deus não dá. Você está entendendo, irmãos, o que Deus está falando aqui? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias da tua renda. E aí vem uma promessa, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Eu quero que você... brevemente, feche os olhos e lembra aquilo que tem no seu armário agora, nesse momento. Vai lá, vai até tua casa agora, mentalmente, abre o teu armário e dá uma olhada lá. Pronto. Está vazio. Das duas, uma. Ou você precisa fazer compra amanhã, que chegou no final mesmo, ou se ele continuamente fica vazio. O texto está dizendo aqui, honra o Senhor com os teus bens e tuas primícias, de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Celeiros é o lugar onde você armazena as coisas. Está vazio, continuamente vazio. Você está honrando a Deus, irmãos? Isso é uma regra, é uma lei espiritual. O reino de Deus é ativado quando nós damos. Disse também, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Mas assim fique o fruto amadurecer, logo que mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha que interessante. A nossa função não é dar crescimento, não é multiplicar, a nossa função só é semear e deixar para a terra dar. O problema, irmãos, é que as pessoas querem semear e não querem. Elas querem ceifar, mas não querem semear. E põem culpa na terra, põem culpa na semente, mas não semeiam. Vamos lá, anota isso daí que eu vou falar. Dicas, pastor, eu não consigo, pastor, eu tenho um problema. Eu comecei várias vezes a ser fiel, não consegui. Vou tentar rapidinho aqui dar as dicas. Primeiro, não fique guardando dízimo. Escreve aí, não fique guardando dízimo. Recebeu. Tem um texto que diz, né? Não sei se está aqui. Que no começo da semana, no primeiro dia da semana, no domingo, já vai entrega, meu irmão. Já vai entrega, não fique guardando. Recebeu. Quinzena, uma venda que você fez, recebeu já? Manda bala. Não fica com isso daí.
Não é legal, porque não é teu. Imagina você ficar com uma coisa que não é tua. Você pegar um carro emprestado. Irmão, toda vez que eu alugo o carro, que eu vou a algum lugar, eu alugo o carro, eu faço seguro, meu. É doido, imagina. Os caras levar o carro embora. Teve irmão na igreja que roubaram um carro mó da hora dele e não tinha seguro. Eu quase matei esse meu discípulo. Andar com um carro, irmãos, seja de 15 mil, de 30 mil, de 50 mil, sem seguro, ou sem algum esquema de segurança, é como andar com uma mala, com 30 mil reais, ou com 60, sei lá quanto é o carro, uma mala de acrílico, transparente, cheia de dinheiro na rua. Está querendo o quê, meu filho? Então, agora, e quando é dos outros, então? Então, meu irmão, esse dinheiro que você recebe, esses 10 não é teu, então não fica com ele. Dispensa logo, para que não tenha problema, para que de repente não venha aconteça alguma coisa. Porque se acontecer alguma coisa, você vai ter que ressarcir. Eu ia dar o dízimo e me roubaram, então, Deus vai me roubar. Se eu deixo eu roubar, não. É função tua administrar aquilo que Deus te deu. Acontecer algum problema, você é responsável. Sim ou não? Quantos irmãos aqui trabalham em banco aqui? E aí, eles dão boi? Se sumir dinheiro lá? Você não tem que dar de devolver? Tem um seguro lá, tem um mais, meu, dependendo como foi, você tem que devolver, meu. Não é teu? Então não fique marcando. Fala para o teu irmão, não fique marcando. Segunda coisa, você pode dar o dízimo do líquido ou do bruto. Aí você vai decidir. De preferência, dê do bruto. Mas dependendo do negócio que você está envolvido, não é possível dar do bruto. Tem alguns negócios que a pessoa tem 15% de lucro geral, então você dá do lucro. Agora, dependendo, em salário em geral, é bom você dar do bruto. Ninguém tem autoridade para administrar os próprios dízimos. E nem as ofertas. As ofertas é aquilo que Deus manda você fazer, e os dízimos é o que a Bíblia manda você fazer. Então você não tem autoridade. Fala, não, esse mês aqui eu vou gastar com não sei o quê. Eu vou gastar com uma parte aqui, que é uma coisa importante na minha vida. Então você não tem essa autoridade, não é teu. Quarto lugar. Todo dízimo deve ser trazido para a igreja, onde você é cuidado, alimentado e protegido. Está aí. Eu vou dar lá no Valdomiro. Que eu vi na televisão um programa, e aí, irmãos, está errado isso daí. Fazia tempo que eu tinha isso para falar para alguns irmãos aqui. Viu? Pastor, mas não é obra de Deus, é obra de Deus, mas a obra de Deus que cuida de você é essa daqui, então for para dar alguma coisa, dá aqui. Pastor, eu não estou achando esquisito, você está falando, é esquisito? O que você acha de o seu pai ficar dando dinheiro para a vizinha? Se é normal, então vai lá. Ele está ajudando, dá dinheiro para a vizinha e não dá. Não, nada a ver, irmão. É para quem cuida de você, é o ministério que cuida de você. Quinto lugar, nenhum pastor tem autoridade para liberar alguém de dar o seu dízimo. Então não chega para pastor, para o líder e fala assim, posso, esse mês aqui está liberado. Se ele falar assim, você está liberado, você não está liberado. Porque ele não tem autoridade, o dízimo não é dele, como que ele pode falar aqui? Ele não pode falar isso. E tem uns pastores, que tem dó. É uma dó diabólica, né? Fala assim, esse mês aqui só libera eu. O cara fala, tá bom, né? Vai fazer o quê? Então ele está antibíblico. Ele não tem autoridade, não é dele, tem que ser dado para Deus e acabou. Ele pode... Por que ele, o pastor, não vai lá e não ajuda a pessoa? Ele não tem essa autoridade. Outra... Dê o dízimo. Alguém está me dando essa criança para mim? Você sabe que tinha uma lei no Israel que é assim. Quando nascia um filho, eu falei, né? A pessoa lá dava o peso em prata ou em ouro, dependendo das posses do camarada, para o sacerdote. Aquilo era oferta de resgate. Se o camarada não fizesse isso, o filho era do sacerdote. Ficava para o sacerdote.
Foi o que a Ana fez. Ela não entregou, não porque ela estava com miguelagem. Ela não entregou mesmo, porque Deus pediu o filho para ela. Então ela foi lá, levou Samuelzinho para o sacerdote, e ele foi criado pelo sacerdote. Então, quando a mãe queria ela cuidar do filho, então ela dava uma oferta para o sacerdote, e aí aquilo era oferta de resgate. Eu vi muitos irmãos aqui fazerem isso quando estavam seus filhos se desviando, fizeram essa oferta e hoje estão firmes na igreja liderando uma bênção. O dízimo deve ser de tudo, ou seja, das horas extras, venda de bens, de imóveis, investimentos, de presente. Vender um carro, dá o dízimo. Vender um imóvel, dá o dízimo. Recebeu a pastora Carmen recebeu uma herança, dízimo. Do total, recebeu o total, deu do total. Recebeu um presente, todo presente você recebe. Você vai lá e dá calcula mais ou menos o quanto por cento e dá. Seja organizado. Para fazer isso, irmãos, o dízimo é legal porque ele organiza a vida da pessoa. Porque para fazer tudo isso, você tem que ser administrador, né, irmão? Seja organizado, senão você não consegue. Estou dando algumas dicas de como você ser. Pastor, e o empresário? Então, ele dá o dízimo pessoal daquilo que ele tira, do prolabore dele, ele dá o dízimo do que ele recebe, e ele dá o dízimo do que a empresa teve de lucro. A empresa teve um lucro, ele dá da empresa, ou seja, ele está abençoando a empresa dele. Então, na verdade, ele não dá 2 dízimos, ele dá o dízimo dele e a empresa dá o dízimo dela. Isso se ele quiser que a empresa dele seja uma empresa que avance, debaixo da proteção do Senhor. Isso eu estou falando para crente, viu, irmão? Para o ímpio, nada, isso aqui não quer dizer nada para eles. Jesus, acabou meu tempo. Ninguém pode determinar o que a igreja deve fazer com o dízimo. Então, se você é daquelas pessoas que se reúnem na tua casa e começa a falar assim, tá louco, eles lá deviam de fazer não sei o que lá, isso é pecado. Isso é rebelião. Porque quem decide o que vai ser feito com o dízimo, com o que é na igreja, são os líderes, os pastores, os administradores da igreja. Então, entregou, descansa. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Se o pastor, o administrador está sendo desonesto, ele vai ter que responder perante Deus. Você não tem nada com isso, nem eu tenho nada com isso. Mas algumas pessoas tentam, principalmente empresário, cara que dá muito dinheiro em igreja, que gosta de controlar. Nós fica lá, não, por que não sei o que lá? Por que não fica dando pitaco? Ele dá pitaco na empresa dele lá. Nas coisas de Deus, quem comanda são aqueles que Deus levantou. Não é empresário, é ninguém. Então, você é do tipo que fica discutindo na tua casa o que se faz com o dízimo da igreja, você está viajando, viu, irmão? Isso é pecado. E muitas vezes vem enfermidade, vem coisas sérias sobre a vida da pessoa, a pessoa não sabe, porque ela fica lá querendo dar uma sendo sacerdote, que nem alguns reis que eram governantes da nação e quiseram dar uma de Ezequias, uns caras entrar no templo e fazer o papel do sacerdote, foram fulminados. Ele era rei, ele não era sacerdote, então a função dele não era aquela de ficar se metendo em coisa que não era da alçada dele. Ninguém está isento de dar o dízimo. Então, pastores têm que dar dízimo, líder tem que dar dízimo, missionário tem que dar dízimo, apóstolo tem que... Não é porque o camarada tem um cargo que ele não deve dar, ele deve dar. De preferência, no meu caso, dá para ou para a igreja, do local dele, ou para o líder. Ele tem essa autonomia de dar para a igreja ou para o líder. De preferência para o líder, aquele que cobre ele. Queria chamar os irmãos que gostariam de hoje fazer um pacto de fidelidade a Deus nos dízimos. Vamos começar com os dízimos. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto. Aqueles irmãos que já são fiéis e aqueles irmãos que hoje querem formalizar esse pacto diante de Deus.
Vem aqui até a frente, nós vamos orar. Honra, Senhor, com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os vossos lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Queria perguntar uma coisa para os irmãos. Pode vir mais para cá para os irmãos caberem. Eventualmente, pode ser que algum de vocês, pode vir mais para cá, irmão, vem aqui, ocupa os espaços máximo para frente. Pode ser, eventualmente, que existe algum aqui que anda falhando. Ou porque o teu líder não tem falado com você, ou porque o diabo convenceu você que isso não é importante. Na verdade, irmãos, esses são os dois assuntos mais importantes: ganhar a alma e ser fiel a Deus. Você cumpre o propósito da grande comissão e você é abençoado nos dízimos e ofertas alçadas. Pronto, fechou a tua vida. Fechou. As duas frentes de batalha aqui na terra. Satanás, ele tem ganhado território através disso. O Brasil, irmãos, presta atenção. O Brasil, agora nesse momento, está passando por uma das maiores crises financeiras. Sabe por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Porque deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa roubar 145 milhões. Que dinheiro é isso daí? Não consigo imaginar esse dinheiro. Vai fazer o que com isso daí? Se der para nós aqui, ninguém vai saber gastar esse negócio. Isso é amor, isso é adoração ao dinheiro. Por causa disso, que os nossos hospitais, irmãos, estão cheios de gente jogada no corredor, sem esparadrapo. Esses homens chegaram no cúmulo da falta de temor a Deus. Alguns até oravam, que nem os bandidos que eu falei, oravam na hora que estavam recebendo propina. Eu sinto vergonha da nossa nação por causa disso. O Brasil tem sido mal falado por causa disso em todas as nações. Além de nós nos corrompermos, a nossa nação, ainda essas empresas corromperam outras nações, outros governos. Estamos exportando malignidade. Você sabe que os colombianos, irmãos, quando você chega num restaurante lá e você pede, dá uma coca, eles ficam bravos e falam assim, não tiene isso. Porque eles têm vergonha da forma que eles são conhecidos, por causa da produção e o tráfico de drogas, de cocaína. Eles estão tentando se redimir. Falam assim, nossa nação é uma nação que produz flores. Aliás, as flores colombianas são lindas, de boa qualidade. E da mesma forma, irmãos, nós devemos nos envergonhar. Só que sabe como nós podemos nos envergonhar? Não é só ficar com vergonha e ficar falando mal deles, não. É nós mudarmos a nossa atitude, começando com a nossa fidelidade com Deus. Consertando a nossa situação com o governo. Eu estou numa luta, porque eu sou um presidente de igreja, não recebe salário, né, irmão? Não pode, pela lei do nosso país. Então tem todo um trâmite que eu estou tentando, como que eu posso fazer para pagar imposto. Imagina, eu estou lutando agora para fazer uma forma de eu pagar imposto. Porque eu preciso abençoar a minha nação também. É uma questão de honra. Esse ano aqui, até a próxima declaração de imposto de renda, não agora, a próxima, vai ser uma guerra. Que eu vou ter estou movimentando aí o Roberuto, o pessoal, para fazer uma forma de como que eu posso fazer? Para
quem é assalariado é fácil, vocês vão lá na fonte e já manda bala. Você está entendendo, meu irmão? Você tem que tomar uma decisão de ser correto com a tua esposa, correto com o teu marido, dar a ele, viu, mulher? Dar a ele o que é direito dele, em todas as áreas. Você entendeu o que eu estou falando? Esposa, pague ao marido a sua devida benevolência. Isso daí está na Bíblia. Casamentos são destruídos por falta de oferta dentro do lar, no relacionamento físico. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Por falta dessa entrega, casamentos são destruídos. Então nós estamos aqui, nós vamos agora fazer um pacto com o Senhor e sermos fiéis no dízimo. Se você não entende, então pelo menos assim, vai pela coerência. Vai pela coerência. Mas peça a revelação que você vai ver que coisa linda. Porque tem uma coisa. Deus, através de mim, está projetando essa verdade em você. Por enquanto, se vocês aceitarem essa verdade, vocês são tela. Então você recebe e você dá para ver a verdade em vocês. Só que ela para em vocês. A nossa igreja, ela tem uma visão que de discipulado. Então, para você levar adiante, você precisa ser projetor também. Então, você tem que ter uma luz muito forte, uma lente muito forte, uma lâmpada muito forte para poder projetar. Então, uma coisa é você receber uma verdade e falar, tá bom, e ser fiel naquela verdade. Outra coisa é você receber a verdade e você ser projetor para... Isso acontece no discipulado. A gente recebeu, a gente faz tudo, os nossos líderes, mas na hora de a gente... não vai. E eu estou pedindo para Deus agora fazer com que nós nos tornemos não só telas, mas também projetores daquilo que nós aprendemos. Então, para que você tenha 12, para que você tenha 144, 1728, a tua luz precisa ser cada vez com mais lumens, para poder ultrapassar gerações. Assim era Abraão. Abraão ofertou o próprio filho. E aí, com a bênção de ter entregado o seu próprio filho, o filho desse filho foi temente a Deus, e os 12 filhos que nasceram desse outro filho foram tementes a Deus, e foram os patriarcas, e até hoje, por causa de um homem que ofereceu uma oferta maior que um ser humano pode dar, que é o seu próprio filho. A pastora Carmen recebeu essa revelação, de que as gerações depois de Abraão receberam a verdade de Jeová, por causa da oferta de Abraão. Ele entregou o filho, então, você entregou o teu filho, então eu vou dar muitos filhos para você. Mais do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Põe a mão no teu coração. Diz assim, aonde está o meu coração? Aí está o meu tesouro. Eu nesse momento, tiro o meu coração das mãos de Mamon. E a partir de agora, eu não mais me preocuparei com finanças. A partir de hoje, o meu coração, a minha vida, o meu físico, tudo é do meu Senhor Jesus. E eu semearei, eu serei fiel e ficarei tranquilo, confiarei no amor dEle e na força e no cuidado, porque Deus é o meu pastor e nada, 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 nada me faltará. Feche seus olhos, diz assim, Pai Celeste, em nome de Jesus, eu te dou graças por toda a provisão que está preparada para mim no teu reino. Obrigado por me tornar filho e herdeiro através da nova aliança. Sei que o meu prazer o teu prazer é me abençoar
pois me deste todas as coisas, juntamente com Cristo. E eu oro para que o Espírito Santo ilumine a minha mente, me conduzindo em toda a verdade, e que nenhuma área da minha vida esteja debaixo da influência de Mamon. Eu decido agora ser um semeador, contribuindo com toda alegria, segundo o meu coração. Consagro a Ti os meus dízimos, as minhas ofertas, e sei que nem maldição, nem devorador terão direito sobre a minha vida, pois a Tua palavra é verdadeira, e sei que Tu és fiel em todas as Suas promessas. Eu Te agradeço, porque em Cristo fui incluído na aliança de Abraão, e assim como ele foi próspero em todos os seus caminhos, eu também sou. Obrigado por teres aberto um caminho para que eu colha até 100 vezes mais de cada semente lançada no Teu reino. Assim eu quero viver, dando testemunho de Ti e crescendo para toda obra, toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, toda a minha dedicação, toda a minha juventude, toda a minha criatividade, eu entrego toda a glória a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus!